Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos nesse período sem o privilégio, a oportunidade grandiosa, de nos reunirmos dominicalmente no templo para juntos estudarmos a Bíblia, mas nós estamos usando a tecnologia para podermos juntos, você aí onde você estiver, junto comigo e com outros irmãos, podermos estudar da palavra do nosso Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente no estudo da palavra do Senhor, eu quero convidar você a ouvir esta canção e logo após ela nós vamos orar, pedindo que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações as nossas necessidades e que eu e você sejamos grandemente edificados neste dia, nesta manhã, pela palavra do nosso Deus. Vamos louvar o nome do Senhor neste momento com essa canção e em seguida eu oro com você. Santo e glorioso Deus, nós queremos nesta manhã exaltar a Tua grandeza e a Tua majestade, te louvar por este maravilhoso olhar de Cristo Jesus que na cruz do Calvário veio sobre nós, demonstrando o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua paz que veio encher os nossos corações mediante a fé em Jesus Cristo. Santo Deus, nós queremos colocar as nossas vidas e as nossas necessidades na Tua presença nesta manhã, pedindo perdão, pedindo santificação e pedindo que o Senhor, com o Teu poder, o Teu Santo Espírito, venha ministrar aos nossos corações nesta manhã, pelo entendimento e a compreensão da Tua santa e gloriosa palavra, que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, que sejamos cheios do Teu Santo Espírito para podermos viver uma experiência gloriosa e maravilhosa na santa presença do Senhor, onde possamos ser edificados pela Tua palavra, aprender de Ti e possamos nesta manhã sermos alimentados de uma maneira muito especial. Ministra ao coração, ministre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, onde eles estiverem. Venha, Pai querido, no nome de Jesus, preencher também as necessidades que cada um tem. O Senhor conhece e cremos no Teu poder, na Tua graça, para prover nas nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos, que nós Te agradecemos, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como é bom louvarmos o nome do nosso Senhor, o nosso Salvador. Na semana passada nós iniciamos uma série de estudos aqui na nossa Escola Bíblica Online, uma série de estudos com o tema O Fruto do Espírito. E nessa série nós desejamos compreender quais são as características que marcam a vida do cristão. São qualidades presentes na vida de Jesus que eu e você, como crentes em Jesus, como verdadeiros cristãos, devemos exalar, devemos revelar ao mundo, deve fluir da nossa vida essas marcas, características que são encontradas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quais são elas, como desenvolvê-las, é o que nós queremos nesta série desvendar à luz da palavra do Senhor. Na semana passada, no primeiro estudo, nós entendemos, portanto, quem é a pessoa do Espírito Santo. Vimos que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo ele atuou ele é eterno, porque ele é o próprio Deus, né? E ele atuou desde a criação, no Antigo Testamento, no ministério de Jesus, atuou no início da igreja ali em Atos, e ele atua nos dias de hoje na vida do cristão. Então vimos que nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo, a habitação, né, do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tem um papel de convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, como na minha e na sua vida ele fez um dia, e hoje ele age para nos capacitar, para nos dar dons espirituais, para poder usar a nossa vida segundo a boa vontade do nosso Deus. E, meus queridos, o nosso objetivo aqui, portanto, nesta série, nessa sequência de estudos que nós vamos entender, é procurar compreender o que o Espírito Santo promove em nós. Uma vez que cremos em Jesus, recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo, o que ele opera em nossas vidas? Qual é a grande obra que o Espírito Santo realiza na vida do crente depois da sua conversão e regeneração? E nós vamos ver que o papel do Espírito Santo na nossa vida é nos levar ao crescimento e ao desenvolvimento, ao amadurecimento, né? Em toda a Bíblia, nós vamos ver, pelas páginas da Bíblia, nós vamos ver vários textos apontando para o desenvolvimento do nosso caráter, da nossa fé, da nossa vida em Cristo Jesus, o aperfeiçoamento cristão, né? Nós vamos entender que o crente precisa amadurecer. Mas talvez o texto de Gálatas capítulo 5, o versículo 16 a 25, que é a base, o texto ali básico que nos faz reconhecer o fruto do Espírito e nos apresenta de forma explícita o que é o fruto do Espírito, quais são as características dele. Talvez nenhum texto revele melhor a dimensão desse crescimento do que o texto de Gálatas. E nós queremos aqui, portanto, no estudo de hoje, observar o que é o fruto do Espírito. Nós vamos entender o que é o fruto do Espírito. Vimos na semana passada quem é o Espírito Santo, que gera em nós o fruto. Agora, o que é o Espírito, ou o que é, melhor dizendo, o que é o fruto do Espírito. E o texto de Gálatas, capítulo 5, ele vai esboçar o caráter de Cristo e o fruto que o Espírito produz em nossa vida. E o texto é bem completo quando nós o lemos. Veja, vamos ler. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, que esta última declaração do texto esteja presente na sua vida, que você seja guiado pelo Espírito, viva pelo Espírito, ande também pelo Espírito, porque a grande abordagem aqui de Paulo é deixar que o Espírito Santo, que estudamos na semana passada, guie a nossa vida, controle a nossa vida, controle o nosso viver, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, as nossas intenções, as disposições do nosso coração precisam ser guiadas pelo Espírito. Por isso que vivamos sobre o controle dele, guiados por ele, sobre o domínio dele, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nos próximos estudos, meus queridos, nós aqui iremos abordar acerca dessas características que o texto aqui nos apresenta, do amor, da paz, da alegria, a longanimidade, a bondade. Vamos ver cada uma dessas características de uma maneira bem objetiva, bem direta, tá certo? Essas características, elas estão todas relacionadas entre si e todas elas devem ser observadas, devem ser praticadas, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio são faces de uma mesma moeda ou características de um mesmo fruto, e todos devem ser visíveis no nosso ser. Não é algo que eu escolho, que eu digo assim, eu quero ser só amável, eu quero ser só uma pessoa de paz, eu quero ser só paciente. Não, elas precisam ser desenvolvidas todas, porque fazem parte do mesmo fruto, é a mesma obra, porque elas revelam o caráter de Cristo em nós. E ser cristão é, portanto, desenvolver as características de Cristo, é ser semelhante a Jesus Cristo, é de fato pertencer, ser guiado, controlado por Jesus, a revelar desta maneira o caráter de Jesus Cristo nas nossas vidas. E o propósito de Deus com esse fruto sendo desenvolvido em nós, o propósito que o nosso Deus possui com isso é de nos tornarmos pessoas maduras, de que eu e você sejamos a cada dia aperfeiçoados para sermos semelhantes a Jesus. O grande alvo da vida cristã, ao nos salvar por Cristo, reconciliar-nos com Jesus, é de que sejamos semelhantes a Ele. Amadurecer espiritualmente, o crescimento espiritual é ser semelhante a Jesus. Por isso essas características são importantes na vida do cristão, em nosso viver, no modo de nós vivermos a vida cristã que o Senhor deseja. Por isso meus amados, que Efésios capítulo 4, versículo 13 nos diz: pessoas maduras crescendo até alcançarmos a altura espiritual de Jesus Cristo. Então veja, meus amados, que Deus usa frequentemente na Escritura a palavra fruto para indicar o que Ele espera do seu povo acerca do seu caráter. Nós vamos ver também na Bíblia, como vimos na semana passada no estudo sobre o Espírito Santo, quando falamos que o Espírito Santo concede vários dons. E eu posso ter alguns dons que outras pessoas não têm. Os meus dons são diferentes do seu, que são diferentes do meu e são diferentes de outras pessoas. No entanto, eu e você não podemos escolher ter
alguma característica desse fruto do Espírito. Nós ou possuímos todos eles ou não os possuímos. Nós precisamos desenvolver todos. Quando nós chegamos ao que a Bíblia ensina acerca, ou chama de fruto do Espírito, vemos que essa é a diferença entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Qual que é essa diferença? Isso que nós aqui destacamos. O fruto do Espírito não é dividido entre os crentes, mas todos recebem o Espírito Santo e precisam viver como preenchidos, guiados, controlados pelo Espírito, desenvolvendo essas características. O fruto do Espírito não é dividido entre os crentes. Todos os cristãos devem ter todo o fruto do Espírito. Eu e você, você e eu. Deus espera isso de nós. Um exemplo acerca disso é o que diz Mateus capítulo 13. Em Mateus capítulo 13, nós vamos ver ali a conhecida parábola do semeador. Deus trabalha, né, ali naquele texto a ideia de que o lavrador, o trabalhador, parece ser como alguém que anuncia a palavra de Deus, o pastor, um mestre, um evangelista ou qualquer outro crente pregando a mensagem do evangelho. E quando ele prega essa mensagem, que é a semente que ele ali lança, um pouco da semente cai na beira do caminho, onde os pássaros a comem, um pouco cai entre as pedras e seca ao sol. Algumas das sementes crescem também entre os espinhos, e estes os sufocam. O restante da semente é lançada numa terra boa, fértil, onde essa semente vai germinar, vai crescer e vai produzir em abundância os seus frutos. E veja que o versículo 8 diz: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Então aqui nós vamos perceber exatamente que, da mesma forma, você e eu devemos produzir fruto. À medida que a palavra de Deus começa a atuar em nós, no poder do Espírito, nós vamos produzir frutos dessa relação com o Espírito, com o nosso Deus. Um fato interessante é que a Bíblia fala do fruto do Espírito e não de frutos. Mais uma vez, para reforçar que uma macieira pode produzir muitas maçãs, mas todas vêm da mesma árvore. Semelhantemente, o Espírito Santo é a origem do fruto do Espírito, do fruto em nossa vida, dessa comunhão com o nosso Deus, comunhão com o Espírito Santo. E, portanto, uma vez que nós estamos cheios de desejo egoísta, egocêntrico, cheios do pecado, que se opõe à vontade de Deus para a nossa vida, duas coisas importantes devem acontecer na nossa vida, porque o pecado nos domina, a natureza pecaminosa domina a vida do cristão, e duas coisas são importantes acontecer na vida do crente, porque a primeira delas é que o pecado tem de ser expulso de nossas vidas. O pecado tem que ser removido. Segundo lugar, o Espírito Santo precisa entrar e nos encher e produzir o fruto do Espírito. Nós precisamos eliminar o pecado e temos que deixar que o Espírito Santo enche, né? Essa é exatamente a ideia da plenitude do Espírito. É como um copo que está cheio de água suja e a água limpa vai entrando ali e expulsando aquela água impura, e pouco tempo depois, algum tempo depois, aquele copo está com a água cristalina. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós e que depende de nós também, de esvaziarmos do pecado e enchermos do Espírito para atingirmos a plenitude do Espírito. Por isso é que nós precisamos expulsar o pecado e precisamos deixar o Espírito Santo entrar e nos encher e produzir o fruto do Espírito, o fruto da sua presença em nós. Meus amados, a palavra do Senhor vai descrever isso em Colossenses capítulo 3, versos 5 e 12. Olha só o que diz ali, que interessante. Assim,
façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amável, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Meus amados, muitas pessoas têm uma cerca ao redor da sua casa, né? Nós moramos numa casa protegida por um muro, por uma cerca, e usando essa figura, essa ilustração, essa cerca, o portão da nossa casa, ele tem uma dupla utilidade, uma dupla função. Serve para deixar alguém entrar, uma vez que a casa está cercada, o portão nos dá o acesso para entrar, mas também para manter alguém fora, para que não entre quem você deseja que não entre. Então a nossa vida é espiritualmente como este portão. Em nós há todo tipo de coisa errada e que desagradam a Deus. Eu e você precisamos pôr essas coisas para fora e deixar que o Espírito Santo entre em nossas vidas, pelo portão da nossa vida espiritual, para controlar o centro da nossa vida. Nós não temos força nem para abrir o portão, meus amados. Só o Espírito Santo pode fazer isso, e quando ele faz, quando ele realiza isso em nós, quando nós nos entregamos a ele, pedimos que ele nos encha, ele não só entra, mas também ajuda a jogar fora todas as coisas más. Por isso é que alguém que teve um encontro com Jesus não pode permanecer o mesmo, porque onde o Espírito Santo de Deus habita, ali há liberdade, a transformação, a mudança de vidas. Ele pode introduzir novas atitudes, nova motivação, nova devoção, uma nova atitude no nosso modo de ser, mudar os nossos pensamentos, o nosso temperamento. Meus amados, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, por produzir fruto da sua presença, a nossa vida terá que ser diferente, precisa ser mudada. A pergunta que eu faço a você é: como é que está a sua vida? Você tem sido a habitação do Espírito Santo e deixado ele guiar você? Ele tem controlado mesmo a sua vida? Você tem deixado que ele mude o seu jeito de ser? Ou você continua o mesmo homem, a mesma mulher que antes, com as mesmas atitudes egoístas, pecaminosas, de abuso, de ignorância, de abandono, de corrupção, de imoralidade? A sua vida precisa ser diferente. Você precisa deixar que o Espírito Santo entre pelo portão da sua alma, porque ele vai produzir uma nova atitude, e ele só entra se você deixar. Ele não arromba. Você precisa convidar Deus, o Senhor Jesus, para entrar na sua vida, e quando você crê em Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada na sua vida. Assim, as obras da carne vão sendo expulsas da nossa vida, removidas do nosso viver, e vamos assim produzindo fruto da presença de Cristo Jesus em nós, da nossa fé em Jesus e do domínio do Espírito Santo em nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, quando nós olhamos para esse aspecto, vamos nos perguntar: como cresce o fruto do Espírito em nossas vidas? Como é que o Espírito Santo faz para que a nossa vida produza o seu fruto? Nós vamos ver dois textos na palavra do Senhor que vão nos ajudar a entender, compreender o meio principal pelo qual o Espírito Santo vai produzir esse fruto. Há muitas pessoas que dizem: se você quer alegria, peça que Deus te dê alegria, e você vai passar por tristezas. Você quer que Deus te dê paciência, você vai passar por situações que vão tirar a sua paciência. Tá certo que quando nós dizemos isso, nós estamos querendo explicar ou querendo apontar que
a experiência que nós vivemos nos ajuda a crescer, isso de fato é. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas lições que a Bíblia nos dá claramente, dois textos que vão nos ajudar a entender ferramentas espirituais que Deus vai usar para nos edificar nesse sentido. Como é que o Espírito Santo desenvolve em nós o fruto, essas características? Nós vamos ver, primeiramente, que no Salmo de número 1, onde o salmista compara o homem de Deus a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, né? Ali nesse texto ele diz assim: o seu prazer está na lei de Deus, e nesta lei ele medita dia e noite. Esse homem é como uma árvore que cresce na beira de um riacho. Ela dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo o que esse homem faz dá certo. Veja, meus amados, que aqui nós que estamos em Cristo, justificados por Jesus, o cristão é comparado a essa árvore. E nessa passagem, dar fruto está relacionado diretamente com a importância que a palavra de Deus tem para nós. Observe que não está escrito que ele lê, mas que ele medita. E isso tem uma dimensão diferente, distinta. Difere-se o meditar do ler. Então, revelando assim um comprometimento maior com a palavra, de fato aprender, se relacionar, a pegar para si, né? Então veja que à medida que nós lemos, que nós meditamos na Bíblia, o Espírito Santo que inspirou a Bíblia, que inspirou homens de Deus a registrar as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo vai nos ajudando a entender a sua palavra, vai nos convencendo do pecado, vai nos convencendo de que precisamos ser erradicados, né, do pecado, e que nós precisamos deixar que ele dirija a nossa vida, e ele começa então a dirigir o padrão de vida que Deus quer para nós. Ele vai operando o que? Uma transformação, mediante o que? A palavra. O segundo texto que eu quero chamar você a ler vai nos apontar nessa mesma direção. João capítulo 15, ele vai dizer lá no versículo 2, Jesus vai dizer no verso 3, Jesus vai dizer assim: vós já estáis limpos pelas minhas palavras. Então, ou seja, o Salmo 1 vai nos mostrar que Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele pela sua palavra, e essa palavra vai produzir um fruto, transformação, mudança e aperfeiçoamento das qualidades espirituais do caráter que há em Cristo Jesus, que vão sendo também desenvolvidos em nós. À medida que lemos da palavra, meditamos, refletimos, sem a palavra de Deus, não pode haver, meus amados, não poderá existir na vida do cristão crescimento espiritual que dure, mas será apenas como um cogumelo, né? Que o vento quebra, qualquer esbarrão o destrói, mas Deus quer que sejamos como árvores frondosas, que produzam frutos que permaneçam. Então, o relacionamento com a palavra, com as escrituras sagradas, de amar verdadeiramente como palavra de Deus, é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Mas em segundo lugar, um segundo texto, melhor dizendo, é o texto de João 15, que eu mencionei. João 15, nós vamos ver Jesus comparando os nossos relacionamentos com Ele, o relacionamento do cristão com Ele, com Cristo, como ele compara com o ramo de uma videira. E ele diz lá no verso 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja que como esse texto é rico. Essa passagem, ela abriga muitas verdades maravilhosas, mas eu quero destacar duas aqui. Primeiro é que a palavra de Jesus cita aqui uma ordem.
ele cita: permanecei em mim. Nós só podemos produzir frutos permanecendo em Cristo, no relacionamento com Jesus. Jesus é a videira, somos o ramos. A vida cristã exige permanecer, perseverança, persistência. Não dá para você estar hoje com Cristo e amanhã não. Não dá para você viver uma vida instável, mas é preciso estabilidade, estar ligado, permanecer na videira. Segundo lugar, o texto nos diz também que só podemos produzir fruto se permanecermos em Cristo. Jesus vai dizer aqui: sem mim nada podeis fazer. Ora, sem a presença de Jesus não há referência. Por isso Efésios 12 diz: olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, não podemos ter comunhão com Deus, não temos o preenchimento do vazio existencial do ser humano. Sem Jesus nós estamos perdidos. Você e eu, meus amados, devemos permanecer em Cristo e entender que sem Ele nada podemos fazer. A pergunta que eu faço a você neste momento é: você está permanecendo, perseverando com Jesus Cristo? Esta é a atitude básica que Deus estabelece para podermos produzir o fruto do Espírito. Há na sua vida algum pecado não confessado que o impede de andar mais perto de Cristo? Falta na sua vida disciplina? Disciplina aqui é bons hábitos, uma vida comprometida, né, com os valores, os princípios de relacionamento e comunhão com o Espírito Santo, com o nosso Deus. Há algum relacionamento prejudicado, prejudicando alguém ou que tem prejudicado você? Há algum relacionamento que precisa ser posto em ordem, mudado, transformado na sua vida? Meus amados, a palavra de Deus, ela é clara ao nos apontar que você não pode produzir frutos se não estiver em comunhão com Cristo, em comunhão com seu Santo Espírito. Seja qual for a causa que tem impedido você de desenvolver esta comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, e de produzir o fruto do Espírito, é necessário que você confesse a Jesus, que você renuncie e que você se comprometa com uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero concluir, meus queridos, esse estudo de hoje, onde vimos o que é o fruto do Espírito e como desenvolvê-lo. Eu quero terminar com dois textos que reforçam o que nós aqui mencionamos. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Veja, queridos, Deus quer que nós vivamos guiados pelo Espírito. E o segundo texto é: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, que andemos também deixando Ele guiar o nosso viver, que deixemos Ele controlar a nossa vida no nome de Jesus. Meus amados, o fruto do Espírito precisa ser visível em nós. Se eu e você permanecermos em Cristo, estivermos em comunhão com Ele, nós conseguiremos realizar grandes coisas, porque sem Jesus nós nada faremos. Se nós permanecermos em Cristo e permitirmos que o Espírito Santo atue em nós, grandes maravilhas acontecerão na nossa vida espiritual, principalmente na comunhão com Deus. Grandes experiências você viverá com Deus. Então, nós vimos nesse encontro que o fruto do Espírito são qualidades presentes na vida de Jesus que o cristão, pela fé em Jesus, deve desenvolver, deixando que o Espírito Santo, que já habita na sua vida, desenvolva, aperfeiçoe, para que você se torne semelhante a Jesus, amadureça espiritualmente. E vimos também que você não pode escolher uma delas apenas, uma dessas características, mas essas características são características do mesmo fruto. Um é como que a casca, o outro como que a polpa, o outro como que a semente, o outro como a vitamina, o nutriente que ali está, mas é o mesmo fruto, obra do Espírito Santo na vida de todo aquele
que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, que eu e você busquemos essas qualidades para o nosso viver. Na próxima semana, no próximo estudo, nós iremos aqui, portanto, observar, analisar cada uma dessas características do fruto, ver o que é o amor, a paz, o domínio próprio, a mansidão. Vamos olhar e estudar cada uma delas e certamente você será abençoado. Eu quero orar com você neste momento, pedindo que o Senhor nos ajude a estarmos comprometidos com a nossa fé, com o Senhor Jesus, a comprometermos-nos a ponto de deixarmos que o Espírito Santo controle e guie a nossa vida para mudar o nosso caráter e sermos, eu e você, verdadeiramente semelhantes a Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor venha com teu Santo Espírito desenvolver em nós essas características que vemos na pessoa de Jesus. Deus, como nós precisamos ter corações quebrantados, ter o egoísmo lançado por terra e deixarmos que o teu Santo Espírito guie a nossa vida, controle o nosso ser. Santo Deus, no nome de Jesus, não permita que a nossa arrogância faça com que percamos tantas maravilhas que o Senhor quer realizar em nós, mas ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a desenvolver, controlados pelo teu Santo Espírito, um caráter aprovado. Pai, em nome de Jesus, remove todo o pecado que há em nós, para que vivamos uma vida santa e reta para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus abençoe você, a sua família, tenha um dia abençoado e fique na paz do Senhor, no nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro na Escola Bíblica Online, no nome de Jesus. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a tua santidade, Senhor. Leva-nos além.